Estimado irmão e amigo Padre Alessandro, é um prazer poder rezar com o senhor essa Eucaristia, nessa ocasião tão especial para nós. O início do Tríduo Pascal, instituição da Eucaristia, dia do sacerdote, o lava-pés. É uma alegria poder tê-lo como mais que colaborador, como amigo, que nos colocamos juntos a serviço aqui de nossa paróquia. Cada um tem a sua responsabilidade, mas somos irmãos a serviço de todos. Te acolho, sabe que é sempre um prazer, uma alegria tê-lo conosco. Mesmo, digo ao nosso diácono Vinícius, nosso diácono Geraldão, diácono Vinícius, se Deus quiser, menos de 2 meses, terá a alegria de 11 de junho, vamos rezar lá na Catedral, a sua ordenação presbiteral, se Deus quiser. O seminarista Mateus e todos vocês, queridos irmãos e irmãs da liturgia, queridos irmãos e irmãs que vêm rezar conosco. É uma alegria, e os que estão acompanhando-nos também pelas redes sociais. É uma alegria podermos, depois de 2 anos, hoje vermos a igreja cheia assim, nesta ocasião tão importante na nossa vida cristã, que é justamente rezarmos o Tríduo Pascal. Queria brevemente dizer uma palavra sobre o significado deste acontecimento, deste evento litúrgico tão bonito, e é o coração da nossa vida, é o coração da liturgia cristã. O que significa o Tríduo Pascal? É um mistério que vai se revelando dia após dia, até chegar na sua plenitude. Hoje nós estamos no primeiro dia do Tríduo Pascal e celebramos justamente a instituição da Eucaristia. E essa é a noite que Jesus foi entregue. E na noite que ele foi entregue, nós assim rezamos, ele quis instituir um memorial da sua morte e ressurreição. Então hoje nós vamos rezar, na liturgia eucarística nós vamos ver, essa é a noite que ele foi entregue. E na noite que ele foi entregue, ele reza a primeira missa, assim podemos dizer, ele institui para nós a Eucaristia. E nós, toda vez que rezamos a Eucaristia, nós vamos fazer memória, justamente do que vamos rezar amanhã e sábado santo na Vigília Pascal. Antes de Jesus se entregar na cruz, na celebração de amanhã, repito, às 15 horas, o Padre Alessandro já disse no início, às 15 horas vamos rezar a celebração da paixão de Jesus, a adoração da cruz. Antes de ele se entregar na cruz, morrer por nós, ser sepultado, vamos depois recordar, fazer memória disso também com a nossa procissão às 18h30 de amanhã. Nós vamos então recordar, vamos celebrar Jesus que antes de se entregar na cruz, antes de morrer por nós e antes de ressuscitar, Jesus, ele institui o memorial deste mistério. Jesus, ele institui para nós, queridos irmãos, justamente a Eucaristia. E a Eucaristia significa para nós algo mais precioso possível que podemos imaginar. A Eucaristia é chamada o sacramento dos sacramentos porque contém todo o bem espiritual da igreja, a saber, o próprio Jesus Cristo. E nós confessamos a nossa fé, nós professamos que Ele está realmente presente no meio de nós. Daqui a pouquinho nós vamos comungar. E nós não estamos aqui fazendo uma encenação. Nós não estamos fazendo um teatro, mas estamos em plena comunhão com aquele que realmente está vivo no meio de nós. A presença real de Jesus Cristo que nós comungamos, daqui a pouquinho vou dizer, deve depois tornar-se presença real também da igreja que serve no meio do mundo através do lava-pés. É presença que nós carregamos no coração. É presença que nós levamos na vida. É antecipação para nós já da eternidade, pois aqui está presente realmente aquele que é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus que se dá por nós. Queridos irmãos, aqui está uma das coisas mais lindas da vida do Padre. O Padre Alessandro pode dizer a mesma coisa certamente.
Mesmo que nós sejamos pecadores, igual todos nós somos, igual vocês, nós não temos nada melhor. Mas Deus chamou aqueles que Ele quis. O capítulo 3 do Evangelho de Marcos é muito bonito. Jesus vai e sobe na montanha para rezar. Depois Ele chama aqueles que Ele quis. Aqueles que Ele quis. Poderia no nosso tempo ter outros rapazes que fossem melhores, fossem, quem sabe, mais inteligentes. Eu diria mais bonito que eu, porque o pessoal fala que eu sou muito feio. Mas não me importa, não. Para Alessandro, eu sempre carrego com alegria esse status. Mas Deus quis, e Deus quis. E mesmo que a gente se apresente para rezar a missa com 1000 pecados, Deus faz o mistério acontecer, mesmo com a fragilidade do ministro. Queridos irmãos, Deus tem um modo próprio dele de ser, o modo próprio dele de agir. Deus, Ele assim o quis. Então veja, instituiu a Eucaristia, que é memorial da sua paixão, morte e ressurreição, e junto com a Eucaristia, institui também a nós, os ministros ordenados, no 2º grau da ordem, para presidir em persona Christi, na pessoa de Jesus Cristo. Certamente em comunhão com todo o povo de Deus, nós estamos a serviço deste mistério insondável para nós. Frágil, mãos humanas, ungidas por Deus, é nesse encontro da fragilidade humana com a beleza e a bondade de Deus que o mistério acontece e se revela em nosso meio. Uma outra coisa bonita do sacerdócio já pudemos ontem experimentar aqui, confessando mais de umas 150 pessoas mais ou menos, estavam em 5 padres durante o dia, poder ser instrumento de Deus para manifestar o perdão. Deus pode perdoar sozinho, mas Ele quis também deixar o sacramento da penitência para que pudéssemos também, em nome dEle, em nome da igreja, manifestar sua misericórdia às pessoas. Então, creio que resta-nos como padres, como ministros ordenados, resta-nos a dizer a Deus muito obrigado. E resta-nos agradecer também a vocês, que às vezes com tanta paciência nos toleram. O padre às vezes é cabeça dura, além de feio, cabeça dura às vezes, não? Então, resta agradecer a comunidade que nos tem paciência, que reza. Nunca vi um padre morrer de fome, porque se tem alguém que sempre recebe o melhor, o leite melhor das ovelhas, sempre bate na casa da casa paroquial, porque vocês têm um coração maior que vocês mesmos. Então isso dá na gente um sentimento muito, muito feliz de querer se colocar sempre mais a serviço. E creio que isso é o Espírito, essa é a espiritualidade que nos alimenta. Recordar que vale a pena arriscar tudo, mesmo com a fragilidade, arriscar tudo por causa de Jesus Cristo. E por causa do mistério tão bonito, tão simples, mas tão profundo, que Ele nos deu a graça de oferecer, em nome dEle, em nome da igreja, a comunidade que se reúne. Essa é a beleza da Eucaristia. Essa é a beleza do Tríduo Pascal, de onde nasce toda a vida da igreja, de onde nasce também o nosso ministério sacerdotal. Queridos irmãos, hoje nós rezamos, como disse a instituição da Eucaristia. E é bonito o que nós percebemos aqui na carta, na segunda leitura, o que Paulo diz, foi isso que eu vos transmiti. Foi isso. Eu não transmiti outra coisa a não ser aquilo que Jesus hoje realiza para nós. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão. Então, Paulo, a narrativa mais antiga da Eucaristia se encontra aqui. Na noite, na carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, aqui nós temos, na primeira carta aos Coríntios, nós temos a narrativa mais antiga da igreja acerca do mistério da Eucaristia. A igreja transmite o que ela recebeu. E foi isso que nós recebemos através dos apóstolos. O Senhor quis instituir para nós o memorial da sua paixão, morte e ressurreição.
Nós, antes de comungarmos, nós rezamos sempre: Senhor, eu não sou digno, nós não somos dignos de receber o Senhor dentro de nós, na nossa morada. Mas dizei uma só palavra e serei salvo, porque é Deus que nos faz dignos. Se nós não somos dignos por nós mesmos, Deus nos dignificou em Jesus Cristo e quis morar em nós. Deus que foi se revelando de modo progressivo. Nós ouvimos na primeira leitura o relato da Páscoa do povo de Israel. E Paulo faz uma reflexão bonita: se Deus já salvou o povo pelo sangue de cordeiros, de animais que morrem, muito mais pelo sangue de Cristo, nós também seremos salvos. Então, queridos irmãos, nós estamos diante da beleza de um mistério que se revela, e de um mistério que se tornou fonte para nós de vida. Comungar significa receber o próprio Deus, significa tornar-se o santuário, significa tornar-se o tabernáculo, a casa onde Deus mora, o sacrário vivo. Veja, nós carregamos tudo isso dentro da nossa humilde condição humana, e que foi elevada à grande dignidade, que já era humana também, mas mais ainda a dignidade de filhos e filhas de Deus. Deus assim o quis, e nós devemos então agradecer. Agora, para concluir, nós deveríamos nos perguntar: o que significa celebrarmos o Tríduo Pascal? Nós vamos devagarzinho então adentrando a esse mistério, hoje da Eucaristia, memorial antes da morte, e amanhã vamos refletir sobre o significado profundo, bonito da morte de Jesus, e depois no domingo, no sábado santo à noite, nós teremos a alegria de refletir acerca da beleza do mistério da ressurreição. Mas hoje nós nos perguntamos o que significa para nós, o que deve significar nós recebermos, partilharmos e recebermos da Eucaristia. Aqui Jesus narra no Evangelho de João, capítulo 13. No Evangelho de João nós não temos nenhuma narrativa da instituição da Eucaristia. Mas os estudiosos, coisa que não é do meu feitio aqui, porque eu não estudei isso, mas os estudiosos dizem que não se pode ler o capítulo 13 de São João, que é do lava-pés, sem o capítulo 6, que é justamente o capítulo do pão da vida. Então é como se Jesus dissesse: aqueles que comungam de mim o pão da vida devem aprender de mim, que sou mestre e Senhor, que devem se colocar a serviço dos outros. Aí eu digo a vocês todos, Padre Sandro, diáconos, vocês todos não têm outro sentido na vida, quer seja a nossa vocação, quer seja o nosso ministério ordenado ou não, do que descobrirmos a beleza e a alegria de nos colocarmos a serviço uns dos outros. O que nós vamos realizar daqui 2 minutinhos, que o Padre Alessandro vai fazer, justamente vai tirar a casula, vai colocar um avental, porque Jesus, quando tira o manto, ele se depõe da sua realeza, ele coloca um avental, que era a roupa do escravo, ele se faz escravo lavando os pés dos discípulos. Esse é o sentido de comungar. Se nós, às vezes, acharmos que podemos vir à missa e comungar, e nos esquecemos que depois, consequência da comunhão, é nos colocar a serviço dos outros, e formarmos comunhão com os de dentro, mas muito mais ainda, diz o Papa Francisco, com os de fora, nós talvez esvaziamos a Eucaristia a um mero rito, a uma mera tradição, que depois não tem consequência nenhuma nessa vida. Esse é o lado, a dimensão, diria, da comunhão terrena da Eucaristia. Nós devemos descobrir a beleza de nos colocar a serviço dos outros. E quando nós perdemos de vista a dimensão do serviço, nós também perdemos a beleza do ministério, quer seja de batizados,
quer seja de padres, de diáconos, porque nós achamos que tudo isso é uma mera posição social que deve nos dar privilégios. Mas longe disso, longe disso. Comungar significa tornar-se servidor, lava-pés. E agora, existe uma outra dimensão ainda muito linda, que é justamente comungar, é justamente já experimentar a eternidade. É já experimentar a eternidade. Se tem um lugar onde o céu e a terra se encontram, é aqui sobre o altar. Da terra nós oferecemos o pão e o vinho, frutos da terra e do trabalho humano. Do céu, nós invocamos, o Padre invoca o Espírito Santo, pede ao Pai que envie o Espírito Santo para que o pão e o vinho se tornem o corpo e o sangue de Jesus que nós comungamos. Aí então nós podemos dizer que nós, quando comungamos, nos tornamos servidores e, ao mesmo tempo, nós abrimos, Deus abre para nós o horizonte da eternidade. É no altar onde a vida eterna se manifesta no tempo. É no altar onde a bondade de Deus se une à fragilidade humana. É no altar, queridos irmãos, que nós podemos rezar. E aqui me vem uma coisa bonita, talvez por experiência de família, que papai e mamãe já são falecidos, mas é no altar, nós rezamos toda a missa pelos falecidos. A sua vovó você rezou meses atrás aqui, não? Mas é no altar que nós, igreja peregrina, nos encontramos com a igreja triunfante. É no altar que nós então podemos acreditar, é a fonte da vida que nos alimenta para servirmos aqui e ao mesmo tempo nos aponta, aqui nesse mundo nós somos meros peregrinos. Lá no céu é a nossa pátria definitiva e o caminho passa por ali. O alimento que nos nutre vem dali. A força que nos nutre vem dali. Por isso, comungar implica em dupla responsabilidade. Estarmos a serviço dos outros e ao mesmo tempo acreditar, a vida é maior do que este tempo neste mundo. Que Deus nos abençoe. Isso é o significado da ressurreição. Nós vamos refletir. A vida não se encerra nesse tempo cronológico. Quando, quem sabe, a esperança humana for desfeita por alguma gravidade de enfermidade ou qualquer coisa parecida, lembremos, existe uma esperança que não decepciona, e essa esperança vem do altar de Jesus Cristo, que é o memorial da sua morte na cruz e da sua gloriosa ressurreição. Por isso, nunca desanimemos, nunca desanimemos. Mesmo que nós cairmos neste caminho, nós estamos caminhando por aquele que é o caminho, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade que nos ilumina no caminho, e Ele é a vida que nutre a nossa vida. Confiemos nele, porque Deus nunca desanima de nós. Assim seja. Amém. Depois destas palavras tão bonitas, profícuas e tão eloquentes do nosso querido pároco e também professor, nós tivemos a alegria de tê-lo como nosso professor, o diácono Geraldão, eu também, Vinícius também, diácono Vinícius. É realmente tão válido poder participar de uma missa dessas e ter uma aula. Eu estou aqui de boca aberta, padre, com o senhor. Nossa, realmente me fez recordar aquelas aulas de teologia, e é tão bom a gente se aprofundar, não só na vida acadêmica, mas sobretudo na vida espiritual. E a ciência e a espiritualidade, a fé e a razão, é uma coisa extraordinária. Nunca mais vou esquecer destas belíssimas metáforas ou comparações que o senhor aqui expôs para nós.